Senhor, a paz do Senhor para você que está chegando aí do outro lado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, homem bíblico. Deus abençoe você que está ligado comigo nessa manhã, mais um dia especial, mais uma live abençoal sobre o tema Por que os homens estão assim? Por que os homens estão assim? Estamos aí firmes e fortes. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, começando nessa terça-feira aqui em Caldas Novas, frio, neblinado onde eu moro aqui. Pensa num lugarzinho que está neblinado, friozinho, chovendo demais, glória a Deus. Dia bom para alegrar e render louvores ao nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Já nós vamos começar, só vou mandar mensagem para 2 grupos de mentoria aqui e já vamos iniciar, tá bom? Muito bem, agora voltamos em definitivo. Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês nesse dia especial, nessa manhã especial. Pessoal, na semana passada nós falamos um pouco, sobre a questão de homens desorganizados. Nós falamos aqui, eu estou tentando puxar um pouco aqui, falamos um pouco sobre homens parasitas, mas falamos sobre o nosso tema central, sobre não ser um homem comum. Não ser um homem comum. E essa questão de ser comum, ela tem influenciado a vida de muitas pessoas que não conseguem buscar mais e alcançar o sobrenatural, buscar o extraordinário e se adequam ao comum, porque se adequar ao comum é a coisa mais fácil que tem. Ser comum igual todo mundo, se vestir igual todo mundo, pensar igual todo mundo, falar igual todo mundo é a coisa mais fácil que existe. Porém, o reino de Deus, ele sempre vai dar destaque. Põe isso aí na sua cabeceira de cama aí, uma frase motivacional para você. O reino de Deus sempre vai dar destaque àqueles que se destacam. Que é isso, pastor? Que coisa louca. O reino de Deus sempre vai dar destaque àqueles que se destacam. Quando a Bíblia, Jesus está falando, não se pega uma candeira, uma lamparina, e se coloca debaixo da cama, antes pega ela e coloca acima do armário para que ela se destaque, para que ela clareie. Assim sois vós. Não é que eu devo tocar trombeta. Há uma diferenciação muito grande entre eu me gloriar e eu me destacar. O homem que quer vencer, a mulher que quer vencer no reino de Deus, ele tem que se destacar através da oração, através do jejum, através da palavra, através da diferença. Seja em vestir-se diferente, falar diferente, pensar diferente, claro que não desrespeitando ninguém. O que a gente tenta trazer aqui para muitos homens é essa questão sobre o não ser comum. Eu tentei falar isso na semana passada. Nessa semana agora eu estou falando por que os homens estão assim. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Estão acompanhando a quebradeira que teve lá em Brasília, Uma quebradeira de indignação, uma quebradeira de pessoas que não se conformaram com o resultado de urnas, pessoas que não se conformaram com o resultado estabelecido, chamado democraticamente, mas há dúvidas, Há dúvidas. E eu estou preocupado em 2 sentidos, com os homens líderes que estão lá e que estão aflorando a continuidade do movimento. Porém, eu estou mais preocupado ainda com outros líderes pseudos evangélicos que estão em silêncio. E tem o terceiro grupo, os que estão descendo além em quem está lutando pelos seus direitos. Eu não sou a favor de quebradeira nenhuma, não sou a favor de quebrar Brasília, de quebrar tribunal, o STF, não sou a favor de nada disso. Eu só penso o seguinte, que nós, como homens, precisamos nos posicionar. Eu acredito que quem quebrou aquilo lá, quem fez aquela quebradeira, nem foi o pessoal que está lutando pelos direitos. Para mim, são baderneiros.
Porém me chamou a atenção, e aí o Espírito Santo colocou esse tema no meu coração. Por que os homens estão assim? Por que os homens estão tão irritados? Por que os homens estão tão indignados? Por que os homens estão tão nervosos? Por que os homens estão tão à flor da pele? Se você pesquisar no Google aí a quantidade de homens que morrem de infarto por dia, você vai se assustar. Esses números não são divulgados, tanto que porque não há uma política social para trabalhar em favor da saúde da população. Não há. Até mesmo existe vamos falar assim, um tratado político muito obscuro, oculto, que quer eliminar a população, que quer reduzir o número da população. A gente sabe disso. Porém, todavia, entretanto, eu orando, Deus colocou essa palavra no meu coração para falar com você. Por que os homens estão assim? E muitos homens estão nos seus sentimentos enclausurados de irritabilidade, de nervosismo, de estresse, e eles não conseguem passar isso para suas mães, quando são solteiros, para seus pais, para o seu líder, para o seu patrão, para o mentor. O que é casado, ele tem vergonha de falar isso com a mulher, porque muitas mulheres não perguntam ao homem como ele está no seu dia a dia. É comprovado isso cientificamente, que a mulher gosta mais é de expor, mas dificilmente existe algumas mulheres que procuram. Meu bem, você está bem? Mulheres que sintonizam o sentimento do homem, a emoção do homem, e falam assim: você não está bem, você quer conversar? Vamos sentar para conversar, prepara lá um cafezinho, prepara um almoço, prepara o coração do homem. Não, porque nós, homens, entendemos numa cultura machista, isso sim é cultura machista, que o homem tem que dar conta de tudo, que o homem não pode chorar, que o homem não pode sofrer, que o homem ele não pode falar alguma questão sentimental, que de qualquer maneira ele é fraco. E expressar os sentimentos nossos não significa fraqueza, não significa fraqueza. Uma boa conversa de uma mulher com um homem, de um homem com um homem, sara um coração ferido. E eu fico olhando hoje, as pessoas estão num estresse, num nível de depressão, onde eu conversando com um casal esses dias, e eu tinha visto essa expressão somente em livros de prevenção para líderes, pastores, homens, que é o burnout. O que é o burnout? É a depressão extrema. É a depressão ao ponto que as pessoas entram num estado de pânico pelo emprego, ao ponto de olhar para a fachada da loja, ao ponto de olhar numa foto aonde trabalhavam, que cria-se um pânico e começam a chorar. São pessoas que estão num nível de irritabilidade muito grande. E eu até disse à minha esposa esses dias, conversando com ela, falei: Cheirinho, nós precisamos nos ligar mais ao campo, nos ligar mais à natureza, desligar um pouco da igreja, desligar um pouco do sistema social, do sistema comunitário, do sistema religioso, do sistema de problemas de pessoas, e tirar um tempo para a gente ligar-nos à natureza adâmica, né? Quando você vai estudar a respeito da antropologia bíblica, você vai entender que o homem ele tem uma formação no seu gênesis natural, que ele precisa se ligar à sua relação adâmica, ou seja, à natureza. Adão estava no jardim, ligado à natureza, a plantio, ligado a cultivo de terra, a cuidar, a guardar o jardim. Nós também precisamos nos ligar. Por que Deus deixou a natureza? E por que está comprovado que quem se liga à natureza se estressa menos? Isso é coisa básica da vida, porém nós precisamos descansar para aliviar o estresse, a irritabilidade. Você que é mulher que está me ouvindo, que vai ouvir depois, ajude o seu marido. O nosso dia de matar leões não é fácil. Ah, pastor, mas eu também trabalho. Eu sei que você trabalha, e como é bom um casal que chega em casa, como é bom um casal que chega em casa e conversa e fala: olha, meu dia hoje foi difícil. Não é levar o problema para casa. O patrão danou comigo, eu vou chegar danando com a esposa, danando com os filhos. Não. Por que os homens estão assim tão irritados? Eu estou preocupado. A fase de irritabilidade, homens irritados demais, estressados demais, homens, maridos, né, que chamam a atenção da esposa na frente de todo mundo, mandam a mulher calar a boca, bate menino na frente de todo mundo, não tem domínio, não tem controle. Hoje é uma conversa mais, essa semana eu quero conversar com você, porque eu estou preocupado. Eu estou conversando com homens que estão demais infoxicados com informação de internet, demais infoxicados com informação
de grupos de WhatsApp das tias aí, dos tios que mandam fake news o dia inteiro. O Luiz Felipe entrou e parabéns, Luiz Felipe. Ontem tentei falar com você, viu? Fez 18, hein? Deus abençoe a sua vida. Só parei aqui para dar parabéns para esse menino que eu gosto mais dele. Deus abençoe a sua vida. Então, assim, eu estou preocupado com o nível de irritabilidade, porque os homens, você que é homem, entenda essa palavra de Deus para a sua vida. Se alimente das coisas do alto. Pare de se alimentar de informações de mídia social, de informações de grupos aí, né? De informações que causam. Você acaba de assistir uma informação, sua cabeça chega, dá uma fincada, o coração, o peito está chegando a foguear, porque você está se alimentando só de informações temporais. Você que é cristão, a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. Aí de repente um homem mais nervoso, não, o senhor está sentado aí, pastor, eu estou nos movimentos, eu estou indo, eu estou fazendo, o senhor não está fazendo nada. Não, irmão, a maior arma do crente é a oração. Se você está se posicionando no meio de um grupo, no meio de um povo inconformado com o resultado, beleza, só não faz quebradeira aí, mas continue, pode continuar, não tem problema não, só que ore, busque socorro da parte de Deus, é da parte de Deus que nós devemos buscar o nosso socorro. Porém, tem que se posicionar sim. Nós precisamos nos posicionar. Nosso Brasil está indo para uma série de questões em que é preocupante, mas nada foge do controle de Deus. Quando a pandemia veio, as pessoas ficaram desesperadas, surtadas, nervosas. Alguns morreram de infarto por pensar que iriam morrer de Covid. Você sabia disso? Pessoas infartaram com medo de pegar Covid e morrer. Pessoas morreram infartadas com medo de pegar Covid e morrer. Olha para você ver que loucura. As pessoas estão se matando com medo da vida. Com medo da vida. Não se preocupe. Jesus tem uma frase que eu travo ela aqui para a base dessa minha palavra com você hoje. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. A gente não sabe. Nós estamos aqui como dependentes totalitários da graça e da misericórdia de Deus. Como homens, eu preciso me preocupar com a minha saúde mental. Você que é homem, se preocupe com a sua saúde mental. Se preocupe com a sua saúde física. Eu tenho 35 anos e eu vou fazer um desabafo para vocês. Não é fácil. Não é fácil você dar conta das tarefas espirituais, disciplinas espirituais, dar conta da família, dar conta do trabalho, ainda cuidar da sua questão da saúde, da sua questão da sua saúde mental. Porém, gente, vou te ensinar uma dica muito, muito, muito valiosa. Pega essa dica aqui. Com quem você convive, com o tipo de conversa que você tem diariamente, vai te ajudar em 70% na sua questão espiritual, na sua questão, na sua saúde mental e física, com a sua família, sua saúde financeira. Você tem que escolher o grupo de pessoas que você quer fazer parte. Não é que você vai ser um sanguessuga, mas você, homem, precisa estar perto de pessoas que vão te ensinar alguma coisa. Nós temos que parar com a mania de pensar que nós sabemos tudo. Eu tenho dificuldade de conversar com homens que, não, eu sei disso aí, não, eu sei. Você está sabendo? Não, eu estou sabendo. Não, é assim. Sabe que acha que a sua opinião é a opinião correta, a sua opinião. As pessoas estão muito assim, cada um na sua ideologia, sabe? O relativismo está grande demais. Pastor, o que é o relativismo? Cada um dono da sua verdade. Por que os homens estão assim? Porque nós entendemos que não eu que posso resolver o meu problema. E não sou eu que posso resolver o meu problema. Você casado, você tem que sentar com a sua mulher, você tem que conversar com ela para vocês resolverem os problemas. Para vocês darem conta das tarefas diárias da vida de casal, da vida familiar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê graça. Mulheres, ajudem, façam um clamor aqui. As mulheres, ajudem os homens, conversando com eles, entendendo eles, dando-lhes a oportunidade de expressar o seu sentimento, de tirar o estresse, a irritabilidade, que às vezes ele tem um dia mal no trabalho, que às vezes ele tem um dia mal na sociedade, que às vezes está passando alguma dificuldade financeira, não quer falar com a mulher, não quer falar com a família. Mulheres, ajudem os homens. Nós precisamos das suas ajudas. No nome de Jesus, que sejamos juntos nessa tarefa de edificar a casa, de edificar famílias para a glória de Deus. Há uma guerra travada contra as nossas famílias tradicionais.
Homem, junte-se à sua mulher, compreenda ela, ajude ela na caminhada feminina, ajude, invista nela, valorize ela, ame ela, não traia ela, cuide dela, zele dela, é a mãe dos seus filhos, cuide dos seus filhos. Não permita que ideologias de YouTube, ideologias do mal, ideologias propostas em redes sociais, propostas em cartilhas de Estado, cartilhas de governo, possam danificar a sua família. Guarde-as ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. É responsabilidade sua, homem. Não permita de maneira alguma com que o mal domine as nossas mentes, domine os nossos corações, com que essa frequência histérica de irritabilidade provoque em nossa vida um desespero ao ponto de nos sucumbirmos a doenças mentais. Não permita com que essa fase que o Brasil está vivendo e vai passar, essa fase de aflorar uma violência, cuidado para você não se perder nessa caminhada e se jogar no braço de um movimento e perder a sua fé. Cuidado, seja esse movimento ideológico, seja esse movimento político, seja esse movimento partidário, seja o movimento que for, não permita com que a sua fé seja abalada, seja estagnada, se perca por causa da questão ideológica, da questão partidária, da questão da irritabilidade que está tendo na vida de muitos homens. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Eu e você precisamos nos guardar e sermos homens cheios do Espírito Santo. E ser um homem cheio do Espírito Santo não é ser um homem que fala em línguas estranhas na igreja, não é ser um homem que sapateia, não. É ser um homem que se domina a si mesmo, que domina os seus olhos, que domina os seus ouvidos, que domina a sua boca, que domina os seus impulsos. Ser um homem cheio do Espírito Santo é um homem que tem o fruto do Espírito. E todos os dias eu acordo dizendo ao Espírito Santo na minha oração diária devocional: Espírito Santo, me ajuda hoje a produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. Que a sua oração, homem de Deus, seja essa também. Espírito Santo, me ajuda hoje a produzir frutos na minha esposa, a produzir frutos com meus filhos, a produzir fruto no trabalho, a produzir fruto na igreja, a produzir fruto na sociedade, que as pessoas conheçam quem tu és através de mim. Faça essa oração. Não permita com que, primeiramente, quando você acordar, o primeiro acesso que você tem no seu dia é abrir os olhos e já pegar o celular para ver quem mandou mensagem, se alguém morreu, se aconteceu alguma coisa. Não. Faça a sua oração matinal primeiro. Ore, veja como a sua família está. Clame ao Senhor por ela. Agradeça pelo milagre da vida. Se prepare para o espetáculo da vida e com certeza você vai ser abençoado. Pessoal, eu falei aqui nessa manhã, para quem chegou agora, por que os homens estão assim? Eu estou preocupado. Falei no começo sobre a questão de manifestações em Brasília. Falei um pouco da minha opinião. A gente se divide um pouco. Eu acho que tem que estar lá mesmo. Eu só acho que não tem que ter aquela quebradeira. E eu acho que quem fez a quebradeira não são os chamados patriotas. Eu acho que são pessoas infiltradas que querem culpar. Há uma articulação comunista muito grande nisso aí, e nós precisamos nos preparar em oração. Ore por aqueles que estão lá, não critique eles não. Ore por aqueles de bem que estão lá. Os que são de mal tem que ser pego mesmo, tem que ser preso mesmo. Quem quebrou tem que ser responsabilizado mesmo, não precisa ter quebrado. Mas ore por aqueles que estão lá reivindicando direitos. Quem não se posicionar agora vai sofrer no futuro, Eu acho que tem que se posicionar sim. Mas também é muito difícil ver pastores, que ficam aí, a democracia venceu. Gente, que não tem democracia, não existe democracia num trem roubado, É um trem esquisito demais, é minha opinião. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Não tem como a gente fazer qualquer coisa se não for falar em alguma pincelada de política. E os homens estão irritados. Grupos de WhatsApp demais, cuidado com esse grupo de WhatsApp chegando notícia o dia inteiro. Não, venceu, não venceu, vai cair, não vai cair, tá vindo, não tá vindo. Gente, cuidado. Cuidado para você não criar expectativas naquilo que não é a palavra de Deus, que não é a voz de Deus. Cuidado, política não é algo que, vamos falar assim, que vai definir a minha vida em todos os aspectos. Não é. Eu sei que define o Brasil, pode mudar, nossos filhos, a preocupação mas o que pode definir a nossa vida é a nossa oração diária, é o nosso clamor diário, a nossa busca diária. Então busque ao Senhor, clame ao Senhor, se posicione.
Não aceite não, defenda a sua casa mesmo, defenda a sua família mesmo, né? Se preciso for, bora defender mesmo. Não permita com que o mal queira dominar a nossa mente, a nossa casa, a nossa família, nossos casamentos. Há uma guerra contra a família, há uma guerra instaurada contra a saúde, há uma guerra instaurada contra a saúde da mulher, né? Contra direitos e tudo mais. Mas que Deus nos guarde. Ajude os homens, ajude os casamentos que você tem condição de ajudar. Se você conhece alguém que está passando por um problema de casamento, ajude-os em oração, chegue perto. Nós precisamos produzir frutos que glorifiquem a Deus. E uma das únicas maneiras que no meu tempo de cristão, 35 anos de vida e 35 anos na igreja, que eu entendo que eu posso produzir fruto na vida de alguém é ajudando alguém. Muitas pessoas confundem essa passagem de Paulo quando fala de produção de fruto. Acha que é destacar na igreja, de pregar, de cantar e todo mundo aplaudir. Não. É nos bastidores. E todo mundo tem condição de trabalhar nos bastidores e produzir frutos para a glória de Deus. Deus abençoe o seu dia, muito obrigado pelo seu tempo precioso que você passou comigo aqui. Estamos aqui, firmes e fortes, na nossa live terça e quinta, para formar homens bíblicos que glorifiquem a Deus, que glorifiquem ao nome do Senhor, que honrem a sua família e que trabalhem para que a glória de Deus seja manifesta na vida de todos os seres humanos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pelo seu tempo precioso. Na quinta-feira nós estaremos aqui de novo falando mais um tema abençoado e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Deus abençoe e tenha um ótimo dia.